uma das maiores tragédias do país atingiu o Rio Grande do Sul. Foram dias de sofrimento, aflição, e nesse momento de reconstrução é importante entender como a gente pode fazer para que isso não aconteça mais no futuro. Nesse vídeo vamos analisar e entender o que de fato está acontecendo no Rio Grande do Sul e como isso impacta diretamente nas opiniões e ideais dos indivíduos ao redor de todo o nosso país. Pensamentos que nos levam a pensar onde está o Estado nesse momento, onde está todos os impostos que a gente paga todos os meses. Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro, neste canal falamos sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu lançar aqui no canal. Como todos sabem, recentemente a gente teve a tragédia no Rio Grande do Sul, com chuvas intensas, cheias e alagamentos ao redor de todo o estado. Só para vocês terem uma dimensão do problema, foram cerca de 460 municípios atingidos. Isso equivale a mais de 90% das cidades do estado. Já foram contabilizados no momento que eu gravo esse vídeo cerca de 126 mortes, 141 desaparecidos, 756 feridos e todas essas chuvas afetaram mais de 2 milhões de pessoas. E a grande pergunta que fica é, por que uma catástrofe dessa magnitude aconteceu? Não era para o Estado estar resolvendo esses problemas? Por que trabalhamos 150 dias no ano só para pagar impostos e mesmo assim a população precisa fazer um esforço gigantesco para que a gente possa colaborar e ajudar com essas pessoas afetadas? Pessoal, reforço que o ato da caridade é de suma importância, na verdade de vital importância para um funcionamento de uma sociedade. E é sim uma das grandes virtudes do ser humano. Por isso eu vou deixar um QR Code junto com um link de um Pix para que você possa também fazer a sua doação e ajudar nesse ato de caridade. Lembre-se, pessoal, dê preferência para fazer esse ato para outras pessoas ou para as empresas que estão participando desse processo de ajuda. Evita fazer isso direto para o Estado. Tendo isso em vista, é importante a gente tentar entender por que a gente paga tantos impostos e o Estado só consegue tomar atitudes corretivas e quase nunca ações preventivas. E mesmo quando ele age de forma corretiva, as ações que eles tomam sempre impactam diretamente no bolso de todo o contribuinte, aumentando a inflação, por exemplo, ou aumentando o número de impostos e a porcentagem desses impostos. Só para vocês terem ideia da proporção, pessoal, no ano passado o Brasil bateu o recorde em arrecadação de impostos. A arrecadação chegou no valor de 2,2 trilhões de reais. No caso do Rio Grande do Sul, o estado pagou em tributos federais cerca de 57,4 bilhões de reais para o poder central de Brasília. E as transferências recebidas, ou seja, o que veio de volta para o Rio Grande do Sul poder usar na sua infraestrutura, poder usar para devolver esse dinheiro de impostos para a sua população, foi somente 13,3 bilhões de reais, ficando um saldo negativo de 44,4 bilhões de reais. Sendo assim, pessoal, o Rio Grande do Sul é um estado que ele paga mais e recebe menos. E isso vai impactar diretamente no que o estado, que o governo estadual consegue fazer para a sua população. Ainda falando sobre a questão dos impostos, para termos uma dimensão no quanto isso impacta no bolso do brasileiro, em média vamos trabalhar 5 meses do ano somente para pagar impostos. E isso não soa um pouco revoltante quando você sabe, você tem essa informação? Parece inclusive que é abusivo, porque muitas vezes a gente vai pensar, beleza, e para onde está indo todo esse dinheiro? Todo esse dinheiro é usado para sustentar a máquina estatal, então desde os cargos públicos, de pessoas que trabalham, por exemplo, em postos de saúde, professores, policiais, até também as pessoas que trabalham como vereadores, até o cargo máximo na nobreza brasileira, que é o legislativo e o judiciário. Obviamente que todo esse dinheiro arrecadado tem como objetivo teórico ser usado para o benefício da população, para a construção de escolas, infraestrutura, hospitais, e todo o dinheiro que o Estado arrecada tem teoricamente esse objetivo. Porém, mesmo nessas situações, a gente consegue encontrar diversas inconsistências. Quem não lembra do caso no próprio Rio Grande do Sul, que o governo estadual orçou uma ponte que ia ser construída numa cidade em 25 milhões de reais, e ainda com prazo muito longo para a construção dela. E a população, obviamente impaciente com esse tempo, resolveu ela mesma fazer uma arrecadação e com 6 milhões de reais fez a construção da ponte, que inclusive resistiu às chuvas que afetaram o Rio Grande do Sul. Pessoal, isso acontece porque a iniciativa privada ela é infinitamente superior à alocação e adequação dos recursos, já que ela não tem dinheiro infinito para ficar gastando, ela tem que entender como ela vai fazer um trabalho que seja assertivo e que tenha um custo-benefício positivo. E esse caso foi apenas um pequeno exemplo do que aconteceu no interior do estado do Rio Grande do Sul. Se olharmos na história do Brasil e todos os escândalos de corrupção que já aconteceu, vamos perceber que o rombo, o déficit desse dinheiro perdido em impostos é gigantesco. Sendo assim, é dever do Estado prevenir e remediar grandes catástrofes. A caridade por parte dos indivíduos é sem dúvida de suma importância. Mas quem deveria, por obrigação, de forma majoritária, fazer todo esse processo de reconstrução e ajuda é sem dúvida nenhuma o Estado. E quando eu me refiro ao Estado, estou falando das pessoas que têm o poder de decisão. Hoje no Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, existem pessoas que fazem parte do Estado, como policiais, bombeiros, enfermeiros, médicos,
que estão ajudando diretamente no processo de auxílio e reconstrução do Rio Grande do Sul. Porém, o que gera revolta é sempre existir mecanismos de burocracia que afetam até mesmo a ajuda entre indivíduos. Saiu vídeos na internet, por exemplo, de caminhões sendo barrados, de barcos sendo barrados, tudo isso por alguns mecanismos da burocracia brasileira. E essa burocracia tem a ver justamente com o tamanho do Estado que a gente tem hoje. E sempre quando a gente vê uma solução que o Estado propõe, ela sempre está ligada com o aumento de impostos ou a impressão de mais dinheiro. E esse tipo de ação até que ajuda nesse momento que está sendo feito, porém ela tem um peso muito grande a longo prazo. E é isso que acaba afetando diretamente todos os brasileiros. Agora, se pegamos o que as pessoas, os indivíduos e as empresas privadas estão fazendo para ajudar o Rio Grande do Sul, percebemos que já foi arrecadado toneladas de alimentos, milhares e milhares de litros de água, empresas inclusive destinando toda a sua produção, como a própria Ambev, para a produção de água destinada ao Rio Grande do Sul. Outras empresas que nem são do Brasil, como a Starlink, disponibilizando sua rede de satélites para dar internet gratuita às pessoas do Rio Grande do Sul. Então a gente percebe um movimento muito grande e organizado que as empresas e os indivíduos estão tomando em relação a esse auxílio. Só em doações por parte das pessoas já foi arrecadado mais de 92 milhões de reais. Percebemos que a força da população unida vai muito além do que a ação de um Estado ineficiente. Aquele Estado que cobra muito, aquele Estado inflado e resolve poucos dos nossos reais problemas. Inclusive, chegamos no tema do nosso vídeo. Um país tão grande com vários estados que é controlado por uma autoridade central. E se para cada estado a gente tivesse mais liberdade, para que eles pudessem criar suas próprias leis, terem as suas próprias tributações, diminuindo o poder central de Brasília. Esse sistema descentralizado, baseado no federalismo, confere uma considerável autonomia para cada um dos estados da nação. Podemos ver um exemplo claro de como isso funciona nos Estados Unidos da América. Como todos sabem, o Brasil é um país grande e a centralização e a burocratização é com certeza um dos grandes problemas hoje no desenvolvimento do nosso país. No exemplo que eu comentei dos Estados Unidos, percebemos que cada estado tem suas regras e suas leis. Vemos que algum estado tem alguma liberação, outro é uma proibição, mesmo sendo dois estados pertencentes ao mesmo país. Tem estados que têm alguns tipos de impostos, outros não têm esses impostos. Isso acaba gerando uma boa concorrência entre esses estados. Por exemplo, as empresas acabam optando pelo estado que tem mais benefícios para ela, não necessariamente com mais ou menos impostos, mas no total pode trazer maiores benefícios. Isso porque cada estado tem essa liberdade. Por isso, para que a gente possa caminhar para uma solução como essa, é imprescindível sempre buscar a diminuição e a descentralização que a gente tem hoje em Brasília, o famoso Estado mínimo, onde o Estado, obviamente, arrecada impostos e toma muitas decisões, porém sempre como um coadjuvante, deixando a liberdade e a propriedade privada tomar as maiores decisões e o rumo da sociedade. Enquanto não tivermos essa visão, viveremos ainda como escravos, pagadores de impostos, para que o Estado, cada vez mais inflado, tome ainda mais conta das nossas vidas. E você deve estar se perguntando, se a solução de diminuir os estados vai tornar as coisas mais eficientes, por que é quase impossível isso acontecer? Simples, pessoal. Basicamente, o Estado, como eu disse, é um aglomerado de pessoas que formam o nosso governo. E essas pessoas não querem perder o seu poder e prestígio. É de suma importância alguns estados terem déficit de arrecadação para que outros tenham um benefício. Isso porque vai fortalecer as suas políticas populistas e vai gerar uma massa de pessoas para votarem e essas pessoas continuarem perpetuando nos seus cargos. Falando agora em soluções que a iniciativa privada poderia trazer, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, podemos citar o caso do Business Improvement Districts, que seria algo como distritos em desenvolvimento. É uma lei que existe nos Estados Unidos, na Europa, que permite que pessoas, comércios e empresas se associem para que eles possam fazer a gestão de uma zona, um bairro, uma rua ou até mesmo cidades. E essas associações atraem investimento externo e fazem parceria em prol do desenvolvimento daquela zona. É criado inclusive um contrato de como vai funcionar essa relação dentro desse ambiente. Sendo assim, é um projeto que dá mais autonomia e desburocratiza muitos processos na hora de construir ou melhorar um ambiente. Esse projeto já iniciou nos Estados Unidos, agora ele está migrando para o continente africano e em alguns países específicos, mas se quisermos fazer uma correlação de como isso funcionaria no Brasil, podemos pensar em grandes indústrias que se instalam no interior de um estado. Temos um exemplo em Santa Catarina que é a WEG, uma empresa localizada em Jaraguá do Sul, e devido à sua proporção, ela criou um ambiente favorável para que outras empresas, comércios e mão de obra qualificada fosse para aquela cidade. E isso fez com que a cidade crescesse a infraestrutura e também a renda local. Inclusive, pessoal, deixem aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais soluções de cidades livres e ideias possíveis de uma sociedade com a presença menor do Estado e as soluções que isso pode gerar. Se olharmos para o caso das enchentes do Rio Grande do Sul, podemos analisar como os Países Baixos fizeram, através da iniciativa privada e a relação com o Estado, que aquele país, que inclusive pelo próprio nome sugere, está abaixo do nível do mar, não sofresse constantemente com cheias e causasse grandes prejuízos por causa da elevação do nível do mar. Se quer que eu traga outro vídeo falando sobre como os Países Baixos fizeram para resolver esse problema,
Deixa aí nos comentários também. Bom, pessoal, então para resumir um pouco do vídeo e trazer essas ideias de como a gente pode reconstruir o Rio Grande do Sul e levar essa reconstrução também como modelo para todo o nosso país, é buscar a autonomia de cada um dos estados, com suas leis, com suas arrecadações de impostos, sem depender tanto de Brasília, sem ter déficits gigantescos como o Rio Grande do Sul, de ter cerca de 20% do dinheiro retornando para os seus cofres. E sem dúvida nenhuma, com o crescimento da autonomia, diminui-se também a burocracia para que a gente possa evitar que catástrofes como essa aconteçam novamente. Certo, pessoal? Gostaria que vocês deixassem nos comentários qual a opinião de vocês sobre esse tema, para que com isso a gente possa fortalecer as opiniões ao invés de brigarmos uns com os outros. Esse é um momento de união para que a gente possa ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul e buscar de fato soluções que não vão só corrigir problemas, mas sim evitar problemas. Como eu falei no início do vídeo, o link para doar tá na descrição do vídeo. Que Deus abençoe o Rio Grande do Sul e o nosso país. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo. Tchau.